como é que você está? Você está bom? Eu também tô bom, graças a Deus. Esse vídeo que eu vou fazer para vocês aí é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho da minha história profissional antes de trabalhar com caminhão 3/4 autônomo, tá? Eu vou pôr um vídeo aí começando da primeira empresa com carteira assinada com ônibus que eu trabalhei, entendeu? Antes daí, eu trabalhei de freelancer, né? O primeiro ônibus que eu dirigi foi um 950 Neobus, que é aqueles micro rodoviário, né? E aí eu fazia freelance aí nas empresas de turismo, mas carteira assinada foi nesse ônibus que eu vou mostrar aí, o primeiro para vocês aí. A primeira empresa que eu trabalhei como motorista foi a Jassanã Turismo, do Sou Barbosa. Nem sei se ele é vivo até hoje, porque eu perdi contato com ele, então não tem nem como eu saber para onde que ele anda também. Mas acompanha aí para vocês verem um pouquinho da minha história aí em fotos e eu narrando aí para vocês aí. Positiva? Toca o barco aí e acompanha a história nossa aí. Então, galera, essa aí foi a primeira empresa minha de carteira assinada como motorista de ônibus. Comecei trabalhando nesse Scania 112 Nilson. Nós fazíamos viagem uma vez por semana, Imperatriz do Maranhão. Então, esse carro aí, eu vou falar uma coisa para vocês, foi uma escola para mim. Me ensinou a ser motomecânico, porque foi aí que eu aprendi muita coisa de mecânica, foi nesse carro aí. Essa próxima foto aí que vocês vão ver aí é lá num posto, lá em Araguaína, no Tocantins. Nós esperamos para carregar. Na época era Natal, carro de 50 lugares, muito confortável. Olha o chassi do camarada, pra vocês verem na época. Magro não, só daquele tanto. Depois daí entrei na aviação araguarina, né? Os carros lá eram os O400 trucado, esse é um GV 1150, né? Tinha os Buscarzão também eletrônico, O400 eletrônico, né? E o uniforme deles, gente, era muito bonito, viu? Parecia piloto de avião. Era um dos uniformes mais bonitos daqui da região, aqui era os nossos. Aí depois veio a geração G7, né? Os carros G7, né? Essa nova carroceria, os carros muito bonitos, tudo sem placa. Era os Scania, né? E os O500. Esses daí é os Scania. E esse próximo aí é um O500, zero bala mesmo. Esse carro aí não tinha dado nenhuma viagem ainda. Aí nós tiramos o plástico dele novinho dos bancos. Essa era a época de ouro da empresa, né? Carro muito confortável. Nas minhas férias eu dava uma sapiadinha. Esse aí é um FH 440 do meu amigo Elias. A gente entrava de férias e ia dar uma sapiadinha, né? Ele puxava da pedreira para a usina de asfalto. Era um 2010, caçamba novinha, no controle remoto. Coisa chique pra caramba, viu? Passou-se o tempo, eu fui promovido a instrutor e essa daí foi minha primeira turma de escolinha de formação de motorista que eu formei esses caras. Aí começamos a dar treinamentos, né? As fotos vocês vão ver é dos treinamentos, aí é com a equipe do semi-urbano que eu estava fazendo, né? O treinamento com eles, no Volks 17230, 2010 esse carro aí, se eu não me engano, acho que ele era 2010. Então, uns carros muito potentes, além de treinamento prático, a gente fazia sala de aula também, né? Fazia sala de aula e fazia prático. Esse aí foi uma sala de aula, treinamento teórico. Esse daí foi um treinamento que nós desenvolvemos lá, né, com os motoristas, fazendo a reciclagem, para evitar colisões, abarroamento nos ônibus. A gente fazia esse treinamento com os cones. Ia de frente, com o ônibus fazendo a baliza e voltava de ré. Tá? Então foi um tempo de muitas amizades, né? É triste saber que essa empresa aí, né, ela acabou, né? O segmento rodoviário dela, mas eram mais de 200 motoristas que nós fazíamos treinamento, né? Só dessa empresa aí, fora das demais. Então, tem alguns aí que nem não tá no nosso meio mais, por causa dessa Covid, né? Mas ficou registrado isso aí, ó. Isso aqui para mim é muito gratificante ver as imagens dessa aí. Essa aí eu que estava dirigindo, mostrando como é que era para ser o treinamento. Isso é os meninos
Aviação Goiânia, né? Nós fazemos treinamento com o carro da Aviação Goiânia. Além de Aviação Goiânia, vocês podem ver no final, no fundo aí, a garagem era da Transbrasiliana. Bons tempos, né? Esse aí foi um protótipo da Mercedes, né? Que é um BRT. Era lançamento, foi levado lá para nós conhecer. Interessante desse ônibus aí que o motorista andava no meio, igual o metrô. Né? Chique pra caramba, viu, esse carro, mas não pegou aqui em Goiânia, não. Esse daí é esse primeiro carro aí, a garagem da Transbrasiliana, é um DD, um double deck, K380, um Scania. Particularmente eu achava ele meio fraco para uma carroceria pesada como essa daí, né? Aí em seguida aí tá a nossa equipe de instrutores, né? Sou Palhares, Vitor, Rodrigo, eu. Esse aí era o Weber, que era o nosso chefe na época. Esse eu estava fazendo treinamento com um instrutor recém-chegado lá, que era o William, né? Hoje ele é instrutor do SESC Senat. Esse daí foi um treinamento que eu fiz em Paruapebas, seu aeroporto de Paruapebas, né? Foram vários treinamentos que eu tive que ir lá fazer o treinamento com o pessoal da TEC, que puxava os funcionários da mina, né? Lá da mineradora. Então a gente foi lá fazer o treinamento com esses meninos aí, né? Aí foi só treinamento teórico mesmo, só em sala de aula. Foram mais de 300 motoristas treinados. Essa é a garagem de Paruapebas. Pode ver no fundo aí o tanto de pé de açaí, né? Eles tinham lá, os carros lá eram uns Volks 17230, com ar-condicionado, a carroceria já modelo G7. E quando eu cheguei lá também tinha uns novos lá, que eram os Mercedin. Eu não lembro mais qual que era a motorização desses Mercedin, mas os Volks eu lembro que era motor 230 cavalos. Então era uma frota bem grande, eu não lembro mais o número. Eu sei que essa garagem aí, quando dava à tarde, que o turno, trocava o turno, essa garagem ficava totalmente lotada de veículos, né? Esse é tipo uma rodoviáriazinha que tinha dentro da mina, que fazia o transbordo dos funcionários que vinha lá da mina para pegar os ônibus que iam para fora da mina, né? Então acho que eu fiquei aí em Paruapebas aí durante 30 dias treinando eles, mas foi uma maravilha esse treinamento aí. E o grupo também não tinha só empresa de ônibus, tinha os caminhões também, né? Esse é um Volkswagen 24280, a gente pegava ele para poder fazer teste, né, com os motoristas da Cremi, que era uma indústria que era do grupo também. Então a gente sempre pegava ele para poder fazer treinamento e teste com os motoristas. Caminhão muito bom, viu, gente? Pensa num caminhão bom. Então a gente fazia, além dos testes, fazia treinamento também com a galera, né? Condução econômica, direção defensiva, né? Tanto prático como teórico. Era tudo a gente que executava, né? O caminhão tinha uma cama por trás aí, né? Uma cama daquela de baixar por cima dos bancos, né? Eu acho que era padrão na área e vir com esse banco sobressalente, né? Ele não tinha ar-condicionado, né? Um carro bem básico, vidro na manivela ainda, mas era um carro muito bom, viu? E em seguida aí foi a entrega técnica dos carros novos que a empresa tinha adquirido na época, a Mercedes. Esse aí é o instrutor Pedro, lá da Goiás Caminhões, né? O carro zero, a gente estava fazendo a entrega técnica. O instrutor da concessionária treinava a gente e a gente repassava o treinamento para os motoristas, né? Para citar as diferenças do carro, com relação e as diferenças. Além desse treinamento, nós fomos aí agraciados com um treinamento também no lançamento da Mercedes na época, que era o Actros. Eu não lembro mais a cavalagem dele, não sei se era o 26 qualquer coisa, né? Um caminhão muito completo, piso emborrachado, totalmente automatizado, um painel muito completo. Então o caminhão é sem comentários, né, gente? Questão de conforto desse cavalo mecânico, né? Um cavalo trucado, né? Bem aparelhado, um câmbio power shift, né? Muito confortável, mesmo sem nem sentir as trocas de marcha. Um teto bem alto, né? Todos nós lá ficamos em pé, ninguém encostou no teto, né? Você pode ficar em pé dentro desse caminhão que é show de bola. Todos nós fizemos o treinamento como se a empresa tivesse comprado o caminhão. Mas isso foi uma bonificação que o instrutor passou para nós lá, né? A gente desfrutou aí de treinar
nesse caminhão. A empresa também tinha a TEC, transporte de encomendas e cargas, né? Ela tinha aí esse 2644, né, que é o Axor. O câmbio dele era o semi-automático, né? Ele tinha embreagem, então você tinha que pisar na embreagem para poder passar a marcha. Nesse aí a gente não pegava ele para poder fazer teste nos motoristas, né? Até porque qualquer um iria passar, né, com um caminhão desse. A gente fazia no Titan, no 19320. Lá tinha Titan, vocês vão ver na próxima foto aí, né? Tinha o Volks, o Titan, tinha os Scania e tinha o Axor também. Tá? Então a gente pegava esse da direita aí, ó, o azulão aí. E mais testes, nós fizemos mais treinamento, eu peguei muitos voos aí pro Nordeste para fazer treinamento com motoristas, né? Como eu citei lá atrás para vocês lá. Foram várias viagens nos asa dura aí para chegar lá. Esse próximo aí foi um dia quando eu estava de férias, eu saí para ir no Câmara Fria, no 17280 com um amigo Edilane aí, para a gente poder fazer entrega lá em Brasília de pescados. Ele fazer essa rota, eu estava de férias e a gente foi lá. Fui com ele lá fazer companhia para ele aí. Esse é o Edilane. Na época ele trabalhava nesse Câmara Fria aí, caminhãozão top. E o meu findar nessa empresa foi nesse dia, né? Foi a minha despedida da equipe do RH, o pessoal do treinamento, né? E daí para frente aí vocês já sabem o que aconteceu, né? Isso aí foi a primeira viagem no caminhãozinho, primeiro frete que eu fiz ali para Séries. Então não tinha pintura, não tinha nada, do jeito que eu peguei o caminhãozinho tava trabalhando, né? E daí começou as mudanças, né? E dessa vez aí o Edilane que foi comigo numa viagenzinha para a gente poder ir buscar uma mudança, ele foi comigo para dirigir o caminhão. E daí para frente, gente, vocês já sabem o que aconteceu, né? Então essa é a história do Wilton Rezende. Brigadão vocês aí, tudo de bom e até a próxima.